Então, o capítulo 13 do Evangelho, que traz essa citação, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? Era o texto escolhido pela Denise, como ela não pôde participar, eu a estou substituindo. E eu resolvi manter o mesmo tema, porque eu acho que ele é bastante pertinente para o momento, né? Eu acho que sempre é muito importante a gente entender a questão da caridade. E é interessante esse tema, porque ele aparece em várias narrativas nos evangelhos. Vários evangelistas falam dele. Ele aparece citado em várias esses parágrafos, essas frases de Jesus, as passagens dele, são bem comuns em vários evangelhos. Aqui no capítulo 13, a gente vai falar mais especificadamente de Mateus, né? E é interessante a gente ver que Kardec elaborou de uma forma seguida pelos espíritos, logicamente, né? Mas de uma forma tão interessante que o capítulo 13, que fala exatamente sobre isso, não saiba a sua mão esquerda o que a direita faz, o que ela dá, que ele vem paralelo ao capítulo Amai ao próximo, né? E ele vem cercado no capítulo anterior, totalmente envolvido no Sermão do Monte. Então, a organização de Kardec, colocando esse capítulo 13 nesse local, é fundamental para a gente entender. Bom, o capítulo a gente não vai ler, o capítulo, porque eu acho que todos vocês já conhecem e que depois também é interessante fazer uma leitura com calma. Nós vamos conversar sobre ele, eu trouxe algumas impressões sobre ele, e aí vocês depois podem, com calma, lerem novamente esse capítulo, para a gente poder estar aprofundando as reflexões. Mas o que eu acho interessante apontar desse capítulo 13. Lá no capítulo 13, ele traz as citações de Jesus, ele traz o óbolo da viúva, né, que é uma passagem muito conhecida, extremamente profunda. Ele fala sobre os infortúnios ocultos, fala sobre convidar os pobres expropriados e dar sem receber retribuição, né? Agora, no momento em que a gente não pode convidar ninguém e a gente não é convidado a nada, a gente precisa pensar, é tão bom convidar quem a gente se afiniza e as pessoas que a gente tem prazer de receber, mas não é tão fácil convidar, às vezes, os pobres, os miseráveis, né? E essa fala de Jesus é muito profunda. Convidar à sua mesa aqueles que você não tem tanta afinidade. E aí ele finaliza esse capítulo com as mensagens extremamente interessantes, né? Que a gente não vai conseguir hoje abordar aqui em 40 minutos, porque ele é um capítulo muito extenso, no sentido de que ele é extremamente profundo, ele dá muitas reflexões. Então, eu vou apontar algumas coisas que eu achei interessante para vocês, para que vocês depois, quando relerem o capítulo, tenham as suas próprias impressões. E se tiver algum significado, algum sentido para vocês, o que a gente conversou aqui, talvez vá fazer uma nova releitura, quando cada um individualmente lê o capítulo, né? Porque o objetivo das palestras e das reflexões não é exatamente ensinar ninguém a nada, até porque somos todos aprendizes, mas no sentido de trazer uma nova reflexão. Às vezes um olhar diferente naquilo que você leu. Você leu sozinho, tem um olhar, e quando você conversa com alguém sobre, você modifica esse olhar, amplia esse olhar. Pode não concordar, mas o movimento do pensamento ele tem que acontecer. Então, o que eu acho importante a gente trazer dessa situação? Bem no início do capítulo, ele conta, né, aquela historinha que a gente já conhece, onde ele diz, fazer o bem sem ostentação. E aí ele diz, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê
o que se passa em segredo vos recompensará. Essa fala, ela aparece em vários evangelhos, como eu falei, e esse aqui, no capítulo 13, ele traz a referência no evangelho de Mateus, lá no capítulo 6. E é interessante a gente pensar que Jesus, ele usa uma alegoria muito forte, porque a alegoria que ele usa da mão direita e da mão esquerda é uma situação física muito intensa. É muito difícil a mão direita sem que a mão esquerda perceba. São movimentos quase que únicos. Então, ele usa essa referência porque é extremamente importante a gente compreender que a caridade, ela tem que ser feita de uma forma muito íntima, muito íntima. E quando a gente fala da caridade aqui, a gente imagina essa questão da propaganda, da ilusão, da imagem, que hoje está tão difundido, né? As pessoas fazem a caridade, elas divulgam. Mas Jesus, ele não trata só disso, ele não fala só disso, ele vai muito mais além. Não é só de não tropeteis no sentido de você não divulgar o que você está fazendo. Isso é a parte mais lógica e mais fácil de entender. Não é isso. É como a mão direita e a mão esquerda. É aquela caridade que ela tem que ser tão intensa que ela é na profundeza do teu ser. Será que você realmente está sendo caridoso com as outras pessoas? No teu íntimo, no teu ser, você realmente está sendo? Então, isso é muito profundo. Eu estou dando o meu melhor. Eu estou tentando me transformar e transformar as outras pessoas. Eu estou contribuindo. Qual é a minha contribuição com essa situação que eu vivo aqui encarnado? Então, nesse contexto, Jesus, ele trouxe todas as falas, toda a vida de Jesus, ele trouxe essa situação para interpretar, né? A palavra interpretar, linguisticamente falando, ela já tem essa situação, a interpretação é uma palavra que vem de uma origem onde ela fala de algo interno. Então, interpretar é trazer algo de dentro que você coloque para fora, né? E você vai interpretar isso de uma forma muito intensa. Pode ser muito intensa. Jesus veio interpretar a lei. Jesus não veio escrever nada. Jesus não veio falar nas sinagogas. Jesus não veio criar uma religião. Jesus veio simplesmente interpretar a lei. E ele interpretou a lei mostrando no dia a dia como é que essa lei deveria ser conduzida. Então, isso tudo que os evangelhos trazem para a gente, que são os ensinamentos de Jesus, nada mais é do que a interpretação de Jesus representada através das palavras. Ou seja, ele vivenciou aquilo. E aí, ele traz a questão da caridade. Ele vivenciou essa questão da caridade e aí ele joga para a gente essa bola e fala assim, ó, e você? Como que você está interpretando a fala do Pai? Como que nós estamos interpretando isso? Como que nós estamos vivendo na prática essa situação? Dentro desse contexto, Jesus traz uma fala importante, né, onde ele diz assim, guardai-vos de praticar a sua justiça. Justo é quem pratica, quem entendeu e quem efetivamente vive. O que acontece? Hoje nós vivemos num mundo onde nós propagamos muitas ideias, nós divulgamos muitas ideias, nós compramos muitas brigas, nós entramos em muitas situações, nós queremos justiça, nós buscamos várias coisas na fala. Na fala. Muitas vezes nós queremos uma justiça que vá de acordo com os nossos pensamentos. Jesus aponta uma fala que é fundamental e que a gente precisa ter cuidado. Guardai-vos de praticar a justiça real, a verdadeira. Muitas vezes nós queremos justiça de algo, mas nós não somos justos
conosco mesmos, dentro daquilo que nós nos propomos a fazer quando seguimos, por exemplo, o ensinamento cristão. E aí, eu já falei sobre isso na Casa Espírita, de forma física, numa palestra específica, que eu acho importantíssimo a gente pensar sobre como eu estou sendo cristão. Como eu, como cristão, me comporto. Como é a minha posição frente às várias situações do cotidiano, do dia a dia, sendo eu cristão. E muitas vezes nós esquecemos dessa situação. E nós embarcamos numa revoada, né? numa situação de coisas que nem sempre são justas de forma cristã. Então, nós precisamos sempre ter essa reflexão. Tomai cuidado e não praticar a lei sem ser justo. Porque a justiça, ela é sempre de acordo com a lei. Só que nós só temos acesso a essa justiça quando nós efetivamente formos a lei. Quando nós agirmos como cristãos. E aí, dentro desse contexto, trazendo para essa coisa da caridade, a gente precisa lembrar que a situação da caridade material, que é a mais comum quando a gente pensa na caridade, quando a gente fala na casa espírita, ou qualquer religião, igreja católica, nas igrejas evangélicas, quando a gente fala na caridade, as pessoas rapidamente pensam na questão do assistencialismo, na questão da doação, na questão do trabalho com o outro e tal. Isso é muito importante, sim, porque nós vivemos num país muito miserável, num país que tem muita gente precisando do básico. Então, o assistencialismo é fundamental. Só que nós precisamos entender que a casa espírita, e Jesus nessa sua fala, ele fala da caridade avançando do assistencialismo. Isso não significa que a gente não deva assistir. Sim, nós somos obrigados a assistir os nossos irmãos. Só que nós estamos só assistindo. Nós não estamos avançando para a caridade. Que no Evangelho, lá no final, na mensagem dos Espíritos, ele apresenta a caridade moral e a caridade material. E nós, muitas vezes, ficamos muito presos na caridade material e achamos que somos extremamente caridosos. E não contamos para ninguém. Porque imagina, nem contamos que doamos tantas cestas básicas e que doamos e que fizemos campanha do quilo e que fizemos a campanha do agasalho e enfim. Estamos muito longe do que Jesus propaga na questão da caridade. E no dar a sua mão direita que não saiba a sua mão esquerda. No sentido de que nós precisamos avançar para a caridade moral. E o que é essa caridade moral? É importante a gente entender que naquele contexto ali de Jesus, naquele momento que ele vivia, era muito comum no povo hebreu o costume da esmola. As pessoas davam esmola, era lei. Dar esmola era lei. Então, existem várias situações que, por exemplo, assim, quando algo caía no chão, você estava colhendo na feira, você estava colocando frutas, e se você deixasse cair a fruta no chão, você não podia juntar. Era um costume hebreu, porque aquilo que caía no chão ia para o pobre, ia para a esmola do pobre. Isso era a regra. Então, eles tinham esse costume de sempre dar esmolas para os pobres. Isso fazia parte do contexto. Então, quando Jesus fala aqui para ensinar aquele povo, naquele momento, sobre essa questão da caridade, ele avança disso. Porque isso que nós propagamos como papagaios aqui, o povo hebreu já fazia. Ainda que fazia de uma forma assistencialista, no sentido de não me importo com ele, mas eu tenho que dar porque é lei, então eu dou. Que não é muito diferente do que nós fizemos. E o que Jesus trouxe para esse povo que já estava acostumado a dar esmola, foi um conceito muito mais profundo da caridade. Onde a gente vai ver aqui, a partir da leitura do capítulo 13, que na verdade, o sentido que Jesus quis dizer é: você é responsável por auxiliar a transformação desse indivíduo que está precisando de esmola. Porque muitas vezes aquele irmão não vai aceitar a sua esmola. Ele não vai aceitar, às vezes, a roupa que você precisa, ou a cesta básica.
Ou ele vai aceitar, mas ele não vai sentir bem. Mas, na verdade, ele aceitaria de você um abraço, ele aceitaria de você uma conversa franca, para ele se sentir ouvido, um convite para jantar na minha casa, um convite para eu ir na sua casa e a gente conversar, para você ter alguém, uma amizade. E é aí que Jesus fala do avançar para a caridade moral. Quando a gente permite avançar do assistencialismo, que tem sido muito comum só, essa primeira fase no cristianismo. Nas igrejas, muitas casas espíritas, muitos templos. Muitas vezes o trabalho assistencialista, ele toma proporções tão grandes pela necessidade que nós temos no nosso país, e vamos continuar tendo, mas que ele não dá tempo, muitas vezes, para a gente desenvolver essa outra caridade moral. Que essa é apontada por Jesus. Porque essa caridade moral é a transformadora. Essa é que transforma o indivíduo. Essa é a justiça que Jesus fala aqui. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, e eu quero trazer para vocês essas reflexões, para que vocês fiquem pensando sobre, e quando vocês relerem esse capítulo 13, vocês também pensem sobre isso. Pesquisando ali, quando essa citação que eu deveria trazer aqui, eu busquei lá numa outra parte da Bíblia, em Mateus capítulo 23, um capítulo que é correlato, com uma fala muito similar ainda, num outro momento de Jesus, onde ele traz de novo esse assunto. E lá em Mateus 23, ele fala, né? Jesus fala e ele fala o seguinte. Ele diz assim, ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. E ele falando aos discípulos, então ele cita várias coisas. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserdes que observais e fazeis, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Né? Jesus seguiu nessa linha de estar dizendo aquilo que não estava certo. E aí, o que interessa para nós é a fala dele, onde ele diz assim, e fazem todas as obras, ele estava falando aos fariseus e os escribas, né? E daí ele diz assim, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Essa fala de Jesus, falando dos fariseus e dos escribas, o que ele quer dizer? Que esses personagens, eles faziam a caridade, mas faziam para serem vistos. E aí ele faz uma referência a um contexto da época que é importante a gente entender. Ele fala dos largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Os hebreus, eles tinham o costume nas roupas deles, na parte de baixo da roupa, de costurar franjas. Era um costume. E essas franjas eram franjas largas. Quanto mais larga a franja, era como se fosse algo mais fino, algo mais consistente. E nessas franjas, era costume, lá no Velho Testamento traz essa referência, era costume eles costurarem uma linha azul. Então, essas franjas eram costuradas com essa linha azul. E essa linha azul, no Velho Testamento, ela trazia a referência, né, desde Moisés, no sentido de que era para lembrar a palavra de Deus. Então, a linha azul representava a palavra de Deus. E o objetivo delas estarem nas franjas era para que as pessoas, olhando a sua roupa, lembrassem da linha azul, lembrassem da palavra de Deus e constantemente estivessem trazendo-a perto de si. Essa é a referência. E olha o que Jesus traz. Jesus diz aqui, nessa fala dele, lá no Evangelho de Mateus, que os escribas faziam isso. Eles faziam. Eles costuravam franjas enormes. Mas eles se afastaram da palavra de Deus. A referência da linha para fazê-los lembrar não acontecia. E conosco hoje? E conosco hoje, cristãos? Quantas vezes nós conhecemos... Eu não vou nem falar cristãos, eu vou falar nós espíritas. Quantas vezes nós, conhecendo
a palavra de Deus, nós nos afastamos dela. E a caridade tem essa situação. Muitas vezes. Tanto que isso é tão interessante, a gente entender esse contexto, para poder ler a Bíblia, ou para poder entender os evangelhos, entender os contextos da época, que naquela passagem da mulher, né, que sangra e que encosta o dedo em Jesus, que vocês devem estar lembrados dessa passagem, ela encosta o dedo de Jesus exatamente nas franjas. E aí Jesus explica, você se curou, porque você estava afastada da palavra. E quando você volta para a palavra, simbolicamente representada nas franjas da roupa, com a linha, você volta para a palavra de Deus, quer dizer, você volta a viver realmente como um cristão, você se cura. Porque a cura está em você, no sentido de você se encontrar no bem. E aí, é muito interessante a gente entender isso, para a gente ver o quão rico são essas passagens descritas nos evangelhos, que vão muito além daquilo que os nossos olhos passam muitas vezes. A gente precisa compreender o contexto. E compreendo, eu fico imaginando a cabeça de Jesus, né? De criar essas metáforas para que aquele povo daquela época conseguisse compreender. Porque nós hoje, com toda essa tecnologia, todo esse conhecimento que a gente tem, toda essa situação, muitas vezes você pode ler 50.000 vezes uma passagem de um evangelho e você não vai conseguir compreender toda a riqueza. E cada vez que alguém falar para você e você discutir, você vai aprender mais. Porque ela é muito rica. Ela é muito rica. Bom, seguindo adiante, para a gente acelerar, é muito importante a gente pensar o seguinte, então, avançando na caridade. Então, de que forma eu posso estar próximo da palavra de Deus e desenvolver em mim essa possibilidade da caridade, de ficar o mais perto possível do que Jesus quis dizer quando ele fala nesse capítulo que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O que significa isso? Então, ele diz sempre que a caridade é um processo interno, né? Isso está muito claro. É um processo transformador. Ninguém nasce fazendo caridade. Você se torna caridoso a partir da necessidade que você começa a perceber no seu amor com o próximo. Por isso que esse capítulo 13, ele vem próximo do capítulo de amar ao próximo. Porque não tem como você fazer uma caridade moral se você não se importa com o indivíduo. E quando você tem realmente uma importância, você dá importância para o indivíduo de forma efetiva, você não vai dar uma cesta básica só para ele. Você vai se preocupar se ele está feliz, se ele está se sentindo bem. Você compreende que você avança nesse trato com o indivíduo. E aí, eu queria lembrar o seguinte, né? Que também uma coisa importante que a gente esquece e vem lá na questão do óbolo da viúva nesse capítulo. A gente costuma dar tudo aquilo que sobra. A gente costuma dar tudo aquilo que não faz falta para mim. Né? A gente dá aquilo que eu não vou usar. Ou, no máximo, eu não estou usando nesse momento. Aqui, a gente tem um desafio grande. Né? O óbolo da viúva, ele traz uma lição de Jesus, dizendo, onde ele disse para os apóstolos naquele momento, vocês estão vendo? Ela está dando muito mais do que qualquer outro. Mas ela só deu uma moeda. Mas ela está dando aquilo que faz falta para ela. Aquilo que você realmente precisaria. Eu preciso dizer para vocês que uma das coisas que mais me impressionou quando eu li a cultura da Índia e os costumes das pessoas da Índia foi que eles, diferente da gente aqui, eles repartem simplesmente tudo, tudo. Então, lendo uma literatura, e aí a pessoa tinha um pedaço de pão, ela só tinha um pedaço de pão pequeno e tinham 4 pessoas na casa dela. Se a gente tem um pedaço de pão na nossa casa e tem 4 pessoas, o que a gente faz? A gente não vai dar o pão, né? Porque a gente pensa, eu não vou ter para todos, então eu não vou dar. Eu vou servir uma outra coisa que dê para todos. Essa é a diferença. Independente de você querer ou não o pão, eu vou repartir com você. É meu e seu. E é isso a cultura indiana tem, e é isso que Jesus fala aqui. Não dá o que está te sobrando. Reparte o que você tem, o que você usa, aquilo que é seu também.
E aí, quando ele fala de convidar os pobres e os estropiados à sua mesa, exatamente isso. Simplesmente reparte que você tem, sem esperar você também ser convidado num outro momento. Ah, eu vou convidar porque depois mais pra frente a gente vai... Não, filho, tu tem hoje, traz para partilhar. Mas a gente não tem esse costume. E por isso que é desafiador para nós a caridade moral. Ela é desafiadora. Essa caridade assistencialista é fácil. É fácil, a gente se organiza, a gente compra a cesta básica, a gente doa, a gente faz campanha do agasalho. Essa é fácil. Só que a caridade verdadeira de Jesus não é essa. Não é. É aquela que você precisa pensar sobre. Então, aí é importante vários apontamentos que vocês devem ter feito quando vocês lerem esse capítulo, onde ele coloca ali, né? Nunca se busca o reconhecimento dessa questão da caridade. Muitas pessoas, elas não contam para ninguém que elas ajudam. Elas desenvolveram já, não, eu não conto, mas ela, no fundo, espera um agradecimento de quem? Da pessoa que ela deu. E Jesus deixa bem claro, se você espera o reconhecimento da pessoa que você já deu, você já ganhou então, aqui em terra. Não espere mais, isso não é caridade. Porque a gente, querendo ou não, né, a gente fala, poxa, mas o fulano também é mal agradecido, né? Porque olha só, a gente espera, é uma coisa nossa isso. Eu não contei para ninguém que eu dei, mas no mínimo eu esperava que ele me fosse ficar um pouco mais feliz. Isso a gente também tem que avançar nessa questão. Então, falando ainda ali, finalizando no óbolo da viúva, a caridade, ela vai envolver sempre a nossa moral. Cora Coralina já dizia, né, nas poesias dela, ninguém dá o que não tem, né? Então, você vai dar o que você tem. Então, é necessário você transformar-se, se modificar, se tornar uma pessoa buscar melhorar a sua moral, para que você avance isso no servir com o próximo. E é interessante a gente pensar, porque daí a gente fala assim, poxa, mas o assistencialismo, então, não é importante? Lógico que é. Ele é fundamental. Só que ele é uma parte, ele é uma mão com a outra mão. Ele faz parte de um todo. Então, quando a gente vai auxiliar alguém que está precisando numa situação, a gente precisa compreender que eu vou ser muito mais útil se eu auxiliar esse indivíduo na transformação daquela realidade dele. Vocês estão compreendendo? Não basta simplesmente eu dar uma condição melhor para ele hoje. É claro que isso é importante. Quem tem fome não consegue nem raciocinar. Se você tem frio, você precisa ser agasalhado. Agora, eu não posso achar que eu fiz a minha parte se eu simplesmente ficar nesse primeiro momento assistencial só. E aí é onde as nossas igrejas muitas vezes falham. É necessário a gente evoluir para a transformação daquele indivíduo, daquela realidade. Eu preciso auxiliá-lo a transformar a sua realidade moralmente. E isso é a mão esquerda e a mão direita. É muito mais profundo do que você simplesmente auxiliar. Então, enquanto a gente tiver uma pessoa precisando de qualquer coisa, todos nós estamos em débito. Todos. Isso é absolutamente verdadeiro. Ah, mas eu fiz a minha parte. Não. Todos nós estamos em débito. Então, nós nunca vamos conseguir juntar bens materiais possíveis para todo mundo ficar igual. E o que nós temos que fazer, então? Auxiliar a transformação moral para que cada um busque a sua melhor realidade. É interessante a gente pensar, né? A gente pensa assim, poxa, que nem todos nós aqui, né? Nós não somos pobres, mas nós também não somos ricos. E existe só duas situações. Ou você é pobre, e pobre é aquele que falta o básico, falta o essencial. Não tem onde morar, não tem o que comer, não tem o que vestir. Pobre. Precisa de auxílio, de condições dignas de vida. Existe o rico, que é aquele que tem
que tem. Todos nós somos ricos. Nós temos aqui, nós estamos na nossa casa, nós temos o que comer, nós vamos sair daqui, vamos jantar ali na nossa cozinha, nós vamos ter o que comer. Nós somos ricos. E existe o muito rico. Aquele que tem para um pouco mais do que precisa. E eu não estou discutindo aqui se está certo, se não está certo. Eu não estou discutindo isso. Só que uma coisa é lógica. Nós precisamos trabalhar para que todos possam ter um básico e compreenderem a sua realidade moral. Ninguém precisa ficar todo mundo rico. E ninguém precisa ficar todo mundo pobre. Qual que é a nossa função? Qual que é a função de Cristo? Qual é a função que Cristo quis dar nesse capítulo? Exatamente isso. Auxiliar o próximo para que ele se compreenda responsável por transformar a sua realidade. Isso é completamente diferente de assistencialismo. Eu não sou responsável pela Fernanda ou pela Marli. A Marli e a Fernanda são responsáveis pela realidade delas. Mas muitas vezes a Marli e a Fernanda podem precisar de orientações, de amor, de participação efetiva para elas compreenderem que elas são responsáveis e que a realidade delas pode ser transformada se elas quiserem. E se elas não quiserem, também é o direito delas. E é isso a caridade moral, que está lá. Não sou eu que estou falando, está lá no capítulo. Que diz o seguinte: precisamos nos unir no sentido de auxiliar para que as pessoas possam compreender que elas são responsáveis e transformar as suas realidades. E isso é o que Jesus fazia. Exatamente isso. E é isso que Jesus tentou explicar aos apóstolos no óbolo da viúva. Ela deu a mais. Ela se permitiu dividir o pouco que ela tinha com o outro. E com esse ensinamento, ela ganha muito mais do que o outro. E isso é o desenvolvimento da caridade moral. O Divaldo conta numa passagem que Joana levou ele para ver que as filas na casa espírita eram enormes. Eles faziam muito trabalho assistencial. E aí, o irmão, coordenador da casa, falou: Divaldo, poxa, a gente tem filas enormes e a gente nunca termina. E sempre tem, sempre tem, sempre tem. E aí ele tinha essa preocupação. Ele falou: eu acho que nós trabalhamos muito tempo na casa espírita voltado para a questão do assistencialismo. E nós não estamos conseguindo trabalhar com essas pessoas outras coisas para elas poderem avançar um pouco mais na compreensão do mundo. E aí o Divaldo foi levado pela Joana para ver o lado de lá. E as filas do lado de lá pedindo auxílio eram iguais às daqui. Ou seja, os irmãos desencarnados do lado de lá, que acostumavam pedir aqui, continuam pedindo lá. Porque eles não compreenderam. E a gente tem um texto maravilhoso do Humberto de Campos, onde ele traz uma mensagem que é nas luzes de trevas, onde numa operação, num trabalho de umbral, o irmão é reconhecido lá no trabalho, ele é um dos trabalhadores no umbral, e daí ele reconhece uma pessoa que ele tinha ajudado muito. E aí ele diz: meu irmão, mas eu te ajudei tanto, você foi tão assistido, e você está aqui no umbral, o que aconteceu? E aí ele responde: vocês me ajudaram, vocês me assistiram, vocês curaram as minhas feridas, vocês me deram o que comer, mas vocês não me ajudaram, vocês não me ensinaram que eu deveria transformar, que eu deveria me transformar. Claro que isso não é responsabilidade só do outro, é dele. Mas se nós queremos fazer a caridade, nós temos que ter essa consciência, que nós temos que fazer a caridade efetiva, a caridade real, e não só a caridade assistencial. Então ele termina essa fala falando isso: vocês me ajudaram, mas vocês não me ensinaram. E se eu fosse ensinado, eu conseguiria me transformar. Talvez eu não ia estar precisando tanto. Então, para a gente finalizar esse capítulo, ele termina com falas maravilhosas lá da beneficência, lá no final do capítulo. Eu sugiro vocês lerem as mensagens finais, porque eu não vou poder falar aqui sobre elas, mas assim, fantástico
como ele finaliza, dizendo o que é realmente a beneficência da caridade. E que nós temos que ter a consciência de que a caridade está em todas as coisas. Seja num sorriso, eu posso ser extremamente caridoso dentro da minha casa, tendo aquela situação de aceitar as diferenças das outras pessoas, de ser amoroso, de ser resiliente, né, de ter benevolência com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele companheiro, com aquele filho que eu tenho tanta dificuldade. Eu encontro aí a caridade cristã no ouvir, no abraçar, no acolher. Isso é muito importante. E cuidado para nós não acharmos que quando estamos fazendo somente a caridade assistencial, que é fundamental, porque ela é porta de entrada, porque qual é o objetivo principal da caridade assistencialista? É de você perceber a dor do outro. Né? O Chico já falava isso para as mães quando elas procuravam ele muito angustiadas. A primeira coisa que faça, vá ver a dor de um outro, porque é a porta de entrada. Quando você começa a perceber que o outro dói, o outro tem dor, aí você começa a, num primeiro auxílio, cura as chagas, cura as feridas. Depois, você e ele vão se transformando moralmente. Então, que a gente avance dessa caridade assistencialista, que ela é muito importante, mas ela não pode ser um entrave para nós. Nós precisamos avançar. Nós precisamos auxiliar os nossos irmãos que têm mais necessidades, que precisam de auxílio, como Humberto de Campos traz no texto, que precisam ser ensinados no sentido de pensar que se eu não estou bem assim, eu posso transformar. Você pode, meu irmão. Você pode. Através da fé, através do trabalho, através da situação. Então, que a gente possa ter essa situação de posição. E no capítulo 13, eu sugiro vocês, agora, depois dessa nossa conversa, relerem esse capítulo com o olhar de vocês, em cima disso que a gente refletiu aqui agora. E que, quem sabe, vocês vão trazer outros olhares a partir disso. Porque essa é a riqueza da obra de Jesus. Ela não é uma obra fechada. Ela traz várias interpretações para a gente a cada momento. Como se transformasse o tempo todo. Como se ela se transformasse. Gente, muito obrigada, tá? Foi um prazer. Foi um prazer grande aí estar partilhando com vocês esse momento. Muito obrigada.